21 de outubro de 2014. Alheios aos problemas de calendário do futebol brasileiro, chefões da CBF sonham com revanche contra a Alemanha. Federação Paulista admite erro no registro de Petrus e pode ajudar Corinthians no STJD. No São Paulo, o lateral Álvaro Pereira diz que Tricolor ainda não jogou a toalha pelo título no Campeonato Brasileiro. Depois de derrota no Clássico, Palmeiras volta a ligar o sinal de alerta e deve ter mudanças contra o Cruzeiro. Corredor paraolímpico Oscar Pistorius é condenado a 5 anos de prisão por homicídio culposo da namorada. E ainda, Taubaté surpreende SESI e vence primeiro jogo da decisão do Paulistão de vôlei. E o lançamento das Superligas masculina e feminina. Não saia daí! O Gazeta Esportiva vai para um rápido intervalo e volta já! É terça-feira, boa noite! E nesta segunda-feira foi lançado o Anuário do Futebol Brasileiro, em evento que contou com o atual presidente da CBF, José Maria Marim, e Marco Polo Del Nero. E apesar dos problemas do calendário do nosso futebol serem tema frequente de debate em mesas redondas e reivindicações de atletas, treinadores e clubes, os dois mandatários do órgão máximo do esporte mais querido do país parecem mais preocupados com outros assuntos. Veja na reportagem de Fernando Gavini. 2014 tinha tudo para ser um ano histórico pelo lado positivo. A seleção brasileira completou 100 anos e o país recebeu pela segunda vez na história a Copa do Mundo. Mas nada foi mais marcante do que o massacre de 7-1 sofrido diante da Alemanha na semifinal do Mundial. A partir de então, criou-se a expectativa de que a dura derrota pudesse ser o ponto de partida para uma série de mudanças para melhorar o futebol brasileiro. A exemplo do que aconteceu com a Alemanha depois da eliminação na primeira fase da Eurocopa de 2000. Mas, pelo visto, não é o que vai acontecer por aqui. Por enquanto, a única mudança aconteceu no comando da seleção. Dunga entrou no lugar de Filipão. E os bons resultados iniciais, por incrível que pareça, fazem o presidente da CBF, José Maria Marim, acreditar que o nosso futebol já encontrou o caminho certo. Apesar da grande tristeza que ocorreu para todos, isso não demonstra que o futebol brasileiro está em desprestígio, muito ao contrário. O futebol brasileiro dá uma demonstração da sua pujança e, ao mesmo tempo, sabe que continua sendo respeitado no mundo inteiro, com as recentes vitórias, onde nós marcamos 8 gols e não sofremos nenhum. O Dunga não foi contratado por acaso, foi feito um estudo do seu perfil, foi analisado o passado dele na seleção nacional. E nesse passado, viu-se que ele é um ganhador, ele trabalha bem, enfim, nós acreditamos no Dunga, por isso que ele foi contratado e esperamos que ele fique lá por muitos anos. O erro foi tirá-lo depois da Copa de 2010? Eu tenho a impressão que sim. Os dirigentes que comandam a CBF estão tão certos de que as coisas voltaram aos trilhos que gostariam de ver a seleção de Dunga frente a frente com a Alemanha o mais breve possível. Eu gostaria de enfrentar a Alemanha quanto antes? Que fosse na própria Alemanha, não com caráter de revanche, mas para testar a nossa equipe. Até agora o Dunga venceu todos os jogos. Nossa seleção não sofreu nenhum gol. Então eu acho que seria oportuno para nós essa partida, até num aspecto de confraternização. O senhor acha que seria diferente hoje se o Brasil enfrentasse a Alemanha com Dunga? Acredito, sinceramente, sim. A preocupação de quem dirige a CBF parece ser apenas com a seleção brasileira. As reivindicações do bom senso e as constantes reclamações dos clubes são praticamente ignoradas pela entidade. Pouco importa que as convocações tirem os principais jogadores das equipes em momentos decisivos da temporada. Clube que não quer que o seu jogador seja convocado para a seleção brasileira, manda um ofício ao presidente da CBF que esse clube jamais terá desejo do seu presidente.
jogador convocado. O próximo presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, que assume a entidade em abril, revela, no entanto, que há um plano para reduzir esse problema. O ano que vem, talvez ainda nós tenhamos, dos vários jogos da Seleção Nacional, pelo menos 5 datas FIFA que vão coincidir com os campeonatos, com as competições. Já em 16, nós vamos ter apenas 3. Em 17, nós vamos ter apenas 2. 18 é um outro complicador que nós estamos analisando. Apesar das mudanças anunciadas, o calendário de 2015 recebeu críticas do bom senso. Não houve redução no número de partidas. O calendário foi apenas exprimido para que pudesse ser aumentado o número de dias da pré-temporada. Para se ter uma ideia, o Campeonato Brasileiro não vai parar durante a Copa América. Ou seja, o clube que tiver jogador convocado vai ficar sem ele durante todo o período de disputa da competição, que será realizada de 11 de junho a 4 de julho. Reduzir os estaduais a fim de atender os pedidos de jogadores e treinadores está fora de cogitação. Eu não acredito por hora que haja modificações, mas quem sabe no futuro só a Deus pertence. O futuro a Deus pertence, mas nada deve mudar. E o acúmulo de jogos vai continuar, talvez até aumentar. Esse é um assunto que tem que ser discutido em convenção coletiva. O Sindicato Nacional do Futebol, mas o Sindicato dos Atletas. Trabalhar menos ou mais são os sindicatos que resolvem isso. Aos clubes cabe decidir quantas partidas eu quero jogar. Eu quero jogar 100 partidas por ano. Ele tem que ter 2 equipes. Nenhum problema. Eu quero participar de todas as competições? Nenhum problema. Desde que ele possa, dentro da convenção coletiva, resolver o problema interno dele. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Sinceramente, é com muita tristeza que atentamente observo as declarações do senhor Marco Polo Del Nero, as declarações do senhor José Maria Marinho. É com tristeza. Quer dizer, se havia alguma esperança... Quer dizer, eu sinceramente, eu não cultivo o pessimismo. Mas a gente tem que olhar para as pessoas que lá estão no comando da CBF. Quer dizer, então se você aspira por mudanças, se você quer um futebol diferente e olha para as pessoas que lá estão, nos resta ficar isolados. Não existe perspectiva de mudança. Você ouviu aí o senhor Marco Polo Del Nero falando que nós teremos conflitos de data FIFA com jogos de campeonatos domésticos em 2015, isso nós já noticiamos aqui, 2016, 2017 e 2018. Então, é como se nós pregássemos no deserto. Não só a gente, né? Nós, jornalistas, cronistas esportivos, mas os próprios jogadores que compõem um movimento como o Bom Senso. Quer dizer, você não vê a perspectiva, você não vê a menor reflexão em relação ao futuro do futebol brasileiro. O que aconteceu na Copa do Mundo, eles continuam achando que foi obra do acaso. Aquele 7-1, obra do acaso. Tanto que querem mais um jogo com a Alemanha. E a Alemanha devia aceitar, e por mais que a gente queira ver o bem do futebol brasileiro, devia tomar 8 dessa vez, para ver se assim eles acordam. Então eles continuam achando que o futebol está uma maravilha. Claro, tem gente ganhando dinheiro com isso. Mas o futebol não está uma maravilha. Está longe disso, por uma questão de organização. E quem tem que cuidar da organização são esses senhores, que representam o que há de mais anacrônico no futebol brasileiro. Eu não gostaria de estar aqui falando essas palavras. Sinceramente, eu gostaria de um tom mais otimista em relação ao futebol brasileiro. Não só como jornalista, mas como torcedor também. Mas eu, sinceramente, jogo a toalha, Chico. Enquanto esses senhores continuarem no comando do futebol brasileiro, a gente vai estar cada vez mais perto do caos. Eu repito aqui, por mais que falem algo diferente, é a minha opinião. O futebol brasileiro está na UTI e falta muito pouco para morrer. Basta acompanhar os índices de audiência dos jogos, o índice de audiência dos jogos, a média de público de algumas partidas, simples assim. É só olhar. Campeonato Paulista está para começar agora em janeiro. Aí depois dá uma observada como vai ser a média de público, como vai ser atraente aos olhos do público. Lamentável. Bom, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Eu acho assim, o sem vergonha desse
desse estado todo de coisas, os sem vergonhas são os clubes. Os clubes, todos os presidentes de clubes são covardes, são caras de pau, são caras omissos. Porque se os clubes falarem não para a CBF não tem poder nenhum. A CBF só existe porque os clubes querem que ela exista. É o tal negócio, né? Você tem aqui o capitalista, o dono da grana e da fábrica, e que ele não consegue fazer fábrica se ele não conseguir ter empregado. Então tem que haver um acordo de patrão empregado para pôr a fábrica funcionar. E aqui o futebol é mais ou menos a mesma coisa. Mas tem os clubes aqui e o público aqui. Para que a CBF? Não tem necessidade nenhuma a CBF. Se você pegar e parar um pouco para pensar, se os clubes fizessem logo essa liga, essa CBF só ia cuidar de seleção. Ia ser obrigado a fazer o calendário bater com a data FIFA, que é o que está atrapalhando o Campeonato Brasileiro agora. E está tirando clubes de... Eles matam o principal produto deles. Decisão. Por exemplo, o Corinthians andou perdendo jogos bestas porque não tinha o Guerreiro, porque não tinha o Elias, porque não tinha o Gil. E não tinha o Lodeiro. E não tinha o Lodeiro. O Lodeiro já não estou nem falando, porque o Lodeiro também nada é a mesma coisa. Né? Até agora não fez um jogo bom. Né? Agora, esses outros três fazem falta. O Cruzeiro entrou bem por causa da falta do Everton Ribeiro. E assim vai. Então, tem que haver um acordo. Agora, a CBF está entre os clubes e o público. Por quê? Por quê? Eu não entendo. Esses caras não têm poder nenhum. O poder está na mão dos clubes. Os clubes têm que largar a mão de ser covardes e proclamar independência em relação à CBF. Agora, quem tem coragem de fazer isso? O André Sanches tentou. Resultado, largou tudo e foi para a política, está certo ele. Que lá, pelo menos, ele vai tentar fazer alguma coisa diferente. Porque como sozinho aqui, ele gritando, não ia conseguir nada. Agora parece que os presidentes das federações vão receber 15 mil reais como uma espécie de salários, né? De salário de todas as federações do Brasil. Aí, talvez... Esse seja um dos motivos, né? CBF... Pô, 15 mil reais, por 15 mil... Para o presidente, fora o resto... É brincadeira, 15 mil reais é troco de pinga para a CBF. Cada jogo que a CBF faz com o Brasil são 2 milhões de dólares. Então, por isso que eles estão repassando esse dinheiro para as federações. É um negócio impressionante, mas o clube não precisa de dinheiro, o clube precisa de independência. Independência, só isso. Bom... vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net e hoje é sobre a CBF. Você, Celso Cardoso, a gente já falou, né? Acha um pouquinho, é a favor da criação de uma liga de clubes ou a CBF deve continuar gerindo o futebol brasileiro? As opções, tá? As opções são: uma liga deve ser criada e a CBF deve cuidar apenas da seleção, ou vocês acham que a CBF deve continuar gerindo a seleção e os campeonatos nacionais? A CBF já se mostrou extremamente incompetente na gestão dos campeonatos. Nacionais. Veja só, tem jogo 3 horas da tarde, que no horário de verão eles esqueceram do horário de verão, tem jogo em data FIFA. Eles não servem para isso. Os clubes deveriam assumir a criação de uma liga e deixar a CBF só cuidando de seleção brasileira. Chico Lang. Assim. Liga e CBF só com seleção brasileira. Como é na Alemanha, como é na Inglaterra, como é em todo qualquer lugar que funciona o futebol. E os clubes não têm tanto prejuízo. Então tem que ser assim também. Eu não sou favorável a copiar esquema de ninguém, mas nesse caso, estamos com a faca e o queijo na mão. Os clubes têm que ter coragem e dizer não para a CBF. É simples. E fazer uma liga o mais rápido possível. Tá certo. Bom, a gente quer saber a sua opinião. Acesse o site e vote. O resultado sai no final do programa de hoje, tá certo? Depois de mais de um ano sendo julgado, nesta terça-feira, o atleta paralímpico Oscar Pistorius conheceu o veredito da Justiça Sul-Africana por ele ter matado a namorada. Finalmente, o longo julgamento de Oscar Pistorius, que durou 20 meses, teve uma decisão nesta terça-feira. Ele foi condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pela morte da até então namorada Riva Steenkamp. A pena foi de 5 anos de reclusão. O sul-africano, mundialmente conhecido por ser o primeiro duplo amputado a competir em Jogos Olímpicos, foi acusado de ter disparado 4 tiros que mataram Riva no dia 14 de fevereiro de 2013. O tribunal considerou que não ficou provado que Pistorius teve a intenção de matá-la, mas concluiu que ele agiu de forma negligente ao disparar numa direção onde ele acreditava ter entrado um ladrão. Tanto a defesa quanto o Ministério Público ainda têm o direito de recorrer da sentença. Olha, meu caro Celso, se ele não fosse o ídolo que ele é,
na África do Sul, eu duvido que tenham maneirado tanto quanto estão maneirando com ele. Que ele foi condenado a 5 anos, mas agora vai dar para, né, recorrer. E assim, numa hora dessa ele acaba saindo livre. Agora, se ele não fosse o ídolo que ele é, ele já teria sido condenado, sem a menor dúvida. É que ele se transformou num ídolo nacional. Ele é mais ou menos para o pessoal da África do Sul o que o Senna foi para nós. O Ayrton Senna foi para nós. Então quer dizer que é difícil. Como é que vai botar um cara desse na cadeia, né? Então ó, tem a opinião pública, tem a parte do público também, esportista que cultua ele praticamente. Então é complicada a situação dele. Mas que esse crime está esquisito, tá. É, só ele sabe, né? O cara descarregou o revólver que achava que tinha um bandido no banheiro. E quem estava no banheiro era a namorada. Peraí, ó, não dá para dar um grito, né? Ó, sai com a mão para cima, senão eu atiro. Eu vou dar um tiro de aviso, você sai. Será que eu... né? Sei lá. Bom, cada um reage de um jeito, né? Na hora do pega para capar, eu também nunca passei por isso, não sei o que eu faria. Mas espera um pouco, né? É preciso tomar cuidado. Agora, se ele não fosse o ídolo que ele é, ele já estaria, ó, na cana nele. O assunto agora é a final do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. O Taubaté deu um passo importante para a conquista do título ao vencer o SESI por 3-0 ontem em São Paulo. Confira como foi esse duelo recheado de craques da seleção brasileira na reportagem de Caroline Zilberman. Ginásio da Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. Casa do SESI, que recebe o Taubaté pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Em quadra, 7 jogadores da seleção brasileira que conquistaram a medalha de prata no Mundial da Polônia em setembro. Do lado paulistano, o central Lucão e o ponta Lucarelli. Murilo, que no último dia 14 teve o ombro operado, dessa vez ficou apenas na torcida. Já do lado do Taubaté, o ponta Lipe, o levantador Rafael, o central Sidão e o líbero Felipe também estavam na equipe de Bernardinho. Apesar de ter um time recheado de estrelas, este é um momento inédito na história do Taubaté. Em 2 anos de projeto, é a primeira vez que a equipe do Vale do Paraíba chega a uma decisão importante. Mas para conquistar um primeiro título de relevância, a missão não é nada fácil. Do outro lado da quadra, uma equipe experiente, o SESI com 4 títulos paulistas na sala de troféus. Mas isso não pareceu ser um problema para o Taubaté. Logo no primeiro set, a equipe do interior mostrou a que veio. Lipe soltou o braço e abriu o marcador. Mesmo com a pressão da torcida rubro-negra, o Taubaté soube se impor e fechou a primeira parcial em 25-21. O segundo set foi mais equilibrado, mas a equipe do Vale sacou melhor que a atual campeã e venceu por 25-23. Só faltava então mais um set para que a viagem à capital terminasse de forma arrasadora. Determinado a levar a vitória para casa, o Taubaté se aproveitou dos erros dos paulistanos e encerrou a terceira parcial em 25-18. Placar final 3-0 para os visitantes. O SESI pecou principalmente no saque, né? Nós não conseguimos imprimir uma agressividade ou uma dificuldade para o time deles. Enquanto a partida, eles sacaram muito bem, com muita intensidade, com muita agressividade e tiveram sucesso, foram competentes nisso. Você vê um Taubaté muito motivado e determinadíssimo para conquistar esse título? Olha, se depender da nossa motivação, o Taubaté continuará sem títulos, né? Se depender da nossa motivação, nossa vontade, nossa predisposição, eles têm um time apto a ser campeão. É um time, montaram um time muito bom, com peças, jogadores experientes, talentosos. Então eles são aptos a ser campeões, eles podem ser campeões, mas nós vamos lutar para contra isso. O primeiro jogo da final é sempre assim, é mais estudado, mais cadenciado, então acho que, igual eu acabei de falar, não vencemos nada ainda. Foi um jogo muito bom, mas não vencemos nada. Temos que colocar o pé no chão e batalhar para vencer lá dentro da nossa casa, para ser campeão paulista, que para a cidade de Taubaté vai ser muito importante. Para a gente é muito importante isso. A gente está muito motivado, com certeza. O que eu posso dizer é pelo nosso time, assim, nós estamos realmente motivados e com muita vontade de jogar. É o que a gente vem fazendo, a atmosfera que se criou em Taubaté é muito bacana para o voleibol. Então, acho que a gente tem bastante coisa boa para fazer nessa temporada. Não sei se vai ser difícil ganhar da gente, espero que seja realmente,
Mas eu acho que o mais bacana é que a gente está andando para frente, que é a coisa mais importante, e o grupo está de parabéns. Aconteceu nesta terça-feira a festa de lançamento da temporada 2014-2015 da Superliga de Vôlei, que vai ter como novidade neste ano as equipes masculinas do São José Vôlei e Vôlei Sul Paquetá. E entre as meninas, o São José dos Campos. A competição entre os rapazes começa no próximo sábado com o duelo mineiro entre Minas Tênis Clube e a Universidade Federal de Juiz de Fora. A Superliga Feminina vai ter o primeiro jogo só no dia 7 de novembro, com o confronto entre Rio de Janeiro e Rio do Sul. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Começar a 21ª edição da Superliga de Vôlei. Uma festa em São Paulo marcou o encontro das 25 equipes, para a alegria dos jogadores e jogadoras. É bom sim, com certeza rever as meninas. Acho que é bom, às vezes, a gente fica nessa correria do dia a dia, treino, quadra, então com certeza quando a gente rever as meninas assim, a gente muda um pouquinho o foco e o assunto. E é bom rever as meninas também, né, que nossas amigas, né, nossas companheiros de quadra, é maravilhoso. Esse tipo de evento aqui, sem dúvida alguma, não tem lugar nenhum no mundo, isso eu posso te garantir. No feminino, os favoritos de sempre. O atual campeão Rio de Janeiro como time a ser batido, com o Osasco e o SESI sonhando com o título. E a gente acredita na força, no trabalho da equipe, para a gente chegar ao nosso objetivo igual o ano passado. A gente sabe que a gente conseguiu jogar, chegamos em todas as finais e esse ano a gente quer mais. Vai ser um grande campeonato e as nossas expectativas são as melhores. Estamos vindo bastante modificados da temporada passada, mas é uma expectativa muito boa para o que vai acontecer. As cariocas contam mais uma vez com a levantadora Fofão, provavelmente em sua última temporada como profissional. Todos os momentos que eu vivo, eu estou procurando viver da melhor forma possível. Hoje vai ser talvez a última oportunidade que eu vou ter de ver todo mundo reunido. Então, assim, com certeza isso emociona muito. Entre os homens, o time do Cruzeiro, campeão de 2 das 3 últimas edições da Superliga, aparece mais uma vez como favorito. Acho que favoritismo é difícil, acho que tem boas equipes. A Superliga sempre conta com 5, 6 equipes que são favoritas ao título, tem condições de chegar ao título. Então a gente tem que sempre correr por fora, como a gente faz. E o objetivo é sempre estar disputando as finais. Acho que lá na frente tudo pode acontecer, mas a meta nossa é estar disputando a final novamente. Mais uma vez o SESI e agora o Taubaté, que fez um grande investimento na contratação de jogadores, surgem como equipes que podem tirar o título dos mineiros. Eu acho que dá para colocar a Taubaté como um dos favoritos à Superliga. Mas antes de começar o campeonato, todo mundo é favorito. Isso aí é 100% garantido. A gente espera estar no meio de uma final mais uma vez. A gente sabe que é difícil, né? E as outras equipes estão muito fortes também. Maringá corre por fora, mas conta com o experiente levantador Ricardinho, alguns quilos mais magro, e projetando muitos anos de Superliga. Quem pensa que eu ia parar, que eu fosse parar, eu acho que está bem distante aí do meu encerramento no voleibol. Amanhã, a partir das 10h30 da manhã, você fica bem informado no Super Esporte. Veja quais são os destaques do programa desta quarta-feira. Olá, olá, Michele. Olá para você ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã, 10h30 da manhã, tem Super Esporte. Não vai esquecer. O nosso programa vai trazer tudo sobre o Campeonato Brasileiro, os preparativos do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras e Santos para mais uma rodada. Tem também os gols da Champions League, as notícias do tênis e muito mais. 10h30 da manhã, o nosso primeiro jornal com as notícias do esporte. Não perde, hein? Espero vocês. Você já segue o Gazeta Esportiva no Twitter? Ainda não? Lá você conversa com a gente, fica sabendo antes de todo mundo que vai rolar no programa e ainda conhece os bastidores do nosso trabalho. Endereço câmera 3, Rogerinho, twitter.com/gazesportiva. Quero mandar um beijão para Kátia Campos e para o maridão dela, Rodrigo, sempre ligadinhos aqui no Gazeta Esportiva. Celso. Queria mandar também para o Luciano e para a Rose, que sempre acompanham o Gazeta Esportiva, para o Henrique Vicente, para o Adriano Chavão e para o Vladimir Gutierrez, que nos acompanham via Twitter. Isso aí, beleza. E a 31ª rodada da Série B começa nesta terça-feira com 9 partidas. 6 jogos começam às 7h30. O Oeste recebe o América Mineiro em Itápolis. A líder Ponte Preta enfrenta o Avaí no Moisés Lucarelli. No Durival Brito, em Curitiba, tem Paraná e Portuguesa.
Sampaio Corrêa e Bragantino jogam no Castelão, em São Luís do Maranhão. Em Juazeiro do Norte acontece o duelo cearense entre Icasa e Ceará. E na Arena das Dunas, o América de Natal recebe o Vasco. E às 9h50 jogam Joinville e ABC na Arena Joinville. No Serra Dourada, o Atlético Goianiense enfrenta o Luverdense. E no Estádio Municipal de Varginha tem Boa Esporte e Náutico. O jogo entre Santa Cruz e Vila Nova foi adiado para a próxima terça-feira, dia 28, na Arena Pernambuco. Ô, Michele, o ET vai jogar? O ET de Varginha? O ET. Eu acho que ele não estará escalado. Ave Maria. Ele já jogou alguma vez? Eu não sei. Ah, tá. E eu não vou lá para conferir, você vai? Porque eu teria medo. E se ele me sequestrar? A gente corre me abduzir? Vou falar uma coisa. A gente corre mais risco aqui na Avenida Paulista ou em alguns becos aqui Não, mas aqui tem outra coisa, aqui é assalto e tal. Agora ET, sei lá o que o ET é, não sei o que é o ET. É um extraterrestre. Aqui eu sei que é um ser humano que vai me assaltar, mas e lá? E se o cara que me assaltar e me levar embora? Ó, tem uns caras aqui que parecem ET, viu? Não dá pra vocês verem aí que estão atrás da câmera. Tem uns carinha que parecem ET. O Toninho é um ET escrito. É um ET escrito. Não é não. Que coisa, rapaz. E o pior é que sabe fazer um sanduíche. É um ET danado. Assim. Eu tenho medo. Tenho medo de ET, tenho medo de espírito, tenho medo de assalto, tenho medo de tudo. Bom, no Brasileirão, a 30ª rodada começa hoje com uma partida entre a arte. Às 9h50, o Bahia recebe o Atlético Mineiro na Arena Fonte Nova. Gosto muito da Arena Fonte Nova. Amanhã, às 7h30, acontecem mais 4 jogos. No Maracanã, tem Flamengo e Internacional. O Coringão do Chiculang enfrenta o Vitória na Arena Pantanal. E no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Palmeiras. E no Heriberto Wilson, jogam Criciúma e Atlético Paranaense. Às 9h, o Coritiba encara o Botafogo no Couto Pereira. No mesmo horário, tem Grêmio e Figueirense em Porto Alegre. E fechando a rodada, às 10h, jogam Fluminense e Santos na Vila Belmiro, Chapecoense e São Paulo na Arena Condá. E na Ilha do Retiro, o Sport recebe o Goiás. Muito bem? Em situações bem diferentes na competição, o Bahia entra em campo precisando vencer o Atlético Mineiro para deixar a 18ª posição. Já para o Galo, uma vitória coloca a equipe na vice-liderança do Brasileirão. O Atlético Mineiro está tendo uma semana daquelas. Logo mais às 9h50 encara o Bahia na Arena Fonte Nova pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o 3º jogo em 7 dias. Não adianta a gente tá falando mais do nosso calendário, né? Porque, sem dúvida, é bem corrido, bem desgastante, né? E nós, que somos jogadores, a gente sente bastante essa rotina, né? De jogos e viagens. Mais um obstáculo que a gente tem pela frente e mais uma vez, a gente tem que implantar a palavra superação aí. A ideia é superar o cansaço e o Bahia para seguir bem na luta por uma vaga na zona de classificação para a Copa Libertadores. Quarto colocado na tabela, o Atlético Mineiro quer manter o embalo nesse segundo turno e, quem sabe, chegar às últimas rodadas brigando pelo título. Pena que nós encontramos essa regularidade na reta final da competição, né? Então faltam 9 rodadas e a gente precisa manter esse foco, né? Porque nada é impossível, né? A gente tem 9 pontos do Cruzeiro, então a gente tem que procurar fazer nosso papel, procurar buscar as vitórias para se aproximar cada vez mais aí do Cruzeiro, que é o nosso grande objetivo. O Bahia tem jogadores experientes, né? Jogadores acostumados com esse tipo de competição. Mas é isso, não tem outro pensamento a não ser vencer. Já o Bahia também sofre com o calendário. Assim como o Atlético Mineiro, fará a 3ª partida em 7 dias, com direito a uma viagem internacional nesse período. Na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, o técnico Gilson Kleina usa o que tem na mão na luta para deixar a zona de rebaixamento e, inclusive, fechar o treino para a imprensa. Eu acho que isso ajuda a esconder um pouco do adversário. Temos que nos preocupar bastante com o Atlético, claro, mas se preocupar principalmente com o nosso time, né? Nosso time que não vem jogando bem nos últimos jogos. E como não bastasse o cansaço e a irregularidade, o tricolor baiano terá que superar ainda 5 desfalques para essa partida. Rafael Miranda, Chiesa, Maxi Biancucci, Rafinha e Fael estão fora. Ele que entrar tem que
ter responsabilidade maior do que aquele que estava jogando. Acho que tem que jogar mais do que aquele que estava jogando. Se quer ser titular no Bahia, tem que jogar muito mais do que quem estava jogando. Então, aqueles que forem entrar, Henrique, Bárbio, Potito, ou quem for entrar, acho que tem que ter responsabilidade maior do que quem estava jogando. Então, nesse momento, o que vai prevalecer mais é o grupo. Aí um duelo bem interessante, Chico, porque você tem o Bahia de um lado, tentando fugir da zona de rebaixamento, o Atlético matematicamente ainda sonha com o título, né? Levando em consideração até que o líder é o Cruzeiro, mas está brigando de fato mesmo, neste momento, pela Libertadores da América. Tem um bom time, mas não vejo o Atlético tão favorito assim contra o Bahia, embora o Bahia esteja lá embaixo na tabela. O Corinthians fez o favor de ressuscitar o Atlético Mineiro, né? Aliás, vou te falar uma coisa, qualquer clube que queira, que esteja numa fase... A Portuguesa precisa pegar o Corinthians agora. Aí a Portuguesa ia deslanchar. Que ia meter um 6 no Corinthians. O Corinthians é assim, é um time esquisito. Levanta defunto o Corinthians, né? Esse Atlético Mineiro estava para baixo, né, de umbigo de copo, para não falar bobagem, né? E aí o que aconteceu? Foi lá e meteu 4-1 no Corinthians, pronto. Reacenderam todas as esperanças do mundo, né? Se bem que tem cara que é meio 13 lá, não é não? Então, Chico Lang, queria até que vocês comentassem um pouquinho sobre a situação do Jô, né? O Jô que não está treinando, não está jogando e está aguardando uma decisão da diretoria sobre o futuro dele. E, inclusive, já deveria ter saído essa decisão sobre o futuro dele, mas o presidente estava viajando e então ainda não foi decidido. Ele faltou nos treinos da sexta-feira, do sábado. Em agosto, ele já tinha cometido ato de indisciplina, tinha sido multado em 40% dos salários e agora os vizinhos estão reclamando que só tem festa na casa dele porque agora ele se separou da mulher, que tá muito som, que ele some, que tá uma loucura no condomínio dele e esses atos todos de indisciplina no clube. O que vocês acham? O pai deu uma entrevista que me chamou muita atenção, dizendo que ele mesmo estava cavando a sepultura dele, estava botando fim à carreira dele. É mais um jogador que se perde, né? Enfim, sabe, tem que ter o foco. Cada um sabe do que tem que fazer. Mas jogador de futebol em especial tem que cuidar do corpo. Ele é jovem, né? Na Copa do Mundo, quer dizer. Então, eu praticamente precisa de uma orientação. Claro. Você lembra que eu fiz uma aposta com ele quando ele estava no Corinthians? Lembro. Ele veio aqui cortar meu cabelo careca, porque eu perdi, né? Ele cortou seu cabelo. Ele cortou meu cabelo. Foi Corinthians e Juventus, parece. E eu falei, se o Corinthians ganhar do Juventus com 2 gols do Jô, eu corto o cabelo careca. E não é que o cara fez 2 gols no Juventus? Aí ele veio aqui e cortou meu cabelo careca. Eu tenho o maior carinho por ele. Agora precisa ver qual é o problema, né? Sei lá. Até me perder a Copa do Mundo também foi uma desilusão para todo mundo. Você vê que todos aqueles que estavam na Copa, com exceção dos que foram reaproveitados, todos eles estão em parafuso, né? Aqui entre nós, né? Mas devia ficar triste para o né? psicólogo, não ficar fazendo balada e atrapalhando os vizinhos e a própria carreira, né? Bom, no Santos o objetivo é vencer o Fluminense, concorrente direto na briga por uma vaga no G4 amanhã na Vila Belmiro. O repórter Fernando Gavini está neste momento no CT Pelé acompanhando a preparação do Peixe. Por lá fala o técnico Anderson Moreira. É uma coisa que, então, isso não pode de maneira alguma afetar o nosso desempenho, a nossa dedicação. Isso, os atletas têm sido maravilhosos nesse sentido. O presidente com o conselho gestor, eles estão muito focados em poder ajudar, né, ou cumprir as suas obrigações, que o clube possa cumprir essas obrigações, mas é um momento difícil para todos, né? Então a gente vê que a gente está achando que a coisa está muito difícil aqui, mas olha para o lado, tem situações muito piores. Então a gente confia muito naquilo que o presidente tem colocado para a gente, a dedicação dele, né? A vez passada os jogadores estavam muito tranquilos porque ele falou e cumpriu com aquilo que ele tem colocado. E está buscando alternativas, que é o caminho, né? Não tem outra, não adianta ficar lamentando. E eu falo muito com os atletas, a partir do momento que a gente consegue bons resultados, isso sem dúvida nenhuma ajuda para que a gente possa, que o presidente, junto com o conselho gestor e toda a direção, possa sanar essas dificuldades. Mas não é, a gente tem que manter o foco nos jogos e é esse o nosso pensamento. Anderson, no Goiás você lembrou aí, até você tinha o Walter, no Grêmio o Barcos, que são centroavantes de referência, aquele 9 típico. Aqui no Santos você tem a opção, tem o Damião e tem até o Gabriel que falou, eu sou um falso 9, acho que nem é isso, cara, mas ele tem mais mobilidade. Como conceito de jogo, você te agrada mais essa situação de não ter um 9 fixo?
cai para os lados? Eu tenho possibilidade. O treinador não pode se restringir a apenas uma forma de jogar. A gente tem que avaliar muito o grupo. Em determinados momentos é muito importante ter um atacante mais fixo na área. Em outros momentos não. Às vezes você cria jogadas e não tem um jogador para poder finalizar. Então o Gabriel tem um pouquinho mais de mobilidade, mas é importante que o Gabriel esteja dentro da área para poder fazer os gols. É ali que ele realmente tem uma grande capacidade. Então isso depende, a gente não pode se fechar por uma questão única, né? O meu objetivo aqui é tirar o máximo de cada atleta, buscar com que todo atleta possa colaborar com o nosso tipo de jogo, a nossa formatação, e isso é o que eu tento fazer. É claro que eu vou encaixando as peças e vou vendo aonde que a gente pode ter um rendimento melhor, mas isso não é definitivo. Em algumas situações, um outro tipo de postura pode ser muito mais interessante. Obrigado, Nelson. Obrigado a todos. Olha, meu querido Celso, eu estive ontem lá no CT do Santos, junto com o primo Ribeiro, fomos lá fazer alguns convites, já avisando o troféu Mesa Redonda, e eu quero agradecer a recepção maravilhosa que nós tivemos lá. O Serginho Chulapa nos atendeu, né? Como ninguém, o Robinho, grande carinho pelo Robinho, e conheci o Ricardo, que é o gerente lá do CT do Santos, e vou dizer uma coisa para você, rapaz, o CT do Santos é uma coisa maravilhosa, você não faz ideia, cara. Eu não tinha ideia como o CT Rei Pelé é bem estruturado, é bem organizado, mas é um hotelzaço, 5 estrelas, muito bom, conheci. Esse campo, por exemplo, é o campo que imita a Vila Belmiro. Tem um campo do tamanho do Morumbi e depois lá para trás tem o terceiro campo, que é só de grama sintética. Então são 3 campos. Olha, é um negócio maravilhoso, uma coisa perto da outra, é muito legal. E eu fiquei de boca aberta. Um grande abraço a todo mundo pela recepção também, pelo carinho, né, pelo Vitor, nosso assessor de imprensa lá, que nos atendeu muito bem também. Grande abraço. Fiquei, olha, me senti o prefeito de Santos lá. Negócio impressionante. Muito obrigado. E o Corinthians já está em Cuiabá para enfrentar o Vitória amanhã na Arena Pantanal. A delegação desembarcou na manhã desta terça-feira na capital do Mato Grosso. O técnico Mano Menezes está comandando neste final de tarde o único treino da equipe que terá uma série de problemas. O volante Ralf mais uma vez não joga. Se recuperando aí de uma lesão no joelho, o jogador vai desfalcar a equipe pela 8ª vez consecutiva. Cássio também está fora. O goleirão vai desfalcar a equipe junto com o lateral Fagner e o atacante Paulo Guerreiro, que cumprem suspensão pelo 3º cartão amarelo. Uma vitória amanhã pode colocar o Timão no G4, desde que Internacional ou Atlético Mineiro não vençam seus jogos. Outra notícia agitou o dia no Timão. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, que apareceu aí no comecinho do Gazeta Esportiva, isentou o Corinthians de culpa pela irregularidade no registro do contrato do volante Petros em agosto. Conforme informou o site espn.com.br, Del Nero afirmou que houve equívoco de uma funcionária da Federação Paulista de Futebol que errou a data do registro na hora do preenchimento. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou a Federação Paulista de Futebol, a CBF e o Timão, que pode perder até 4 pontos pela escalação irregular do jogador do empate contra o Coritiba, dia 3 de agosto. Celso e Chico, a Federação Paulista assumir esse erro pode facilitar a vida do Corinthians? Imagino que sim, né? Com certeza, né? Quem errou foi a Federação Paulista de Futebol, então não vejo por que de o Corinthians pagar por isso. Né? Uma vez que é uma questão burocrática. Aliás, com o Alberto Lena Júnior outro dia, aqui no lugar onde está o Chico, falando que ele sempre pregou que punições por questões burocráticas deveriam render multa e não perda de pontos. Né? Acho que seria o mais certo, o mais correto realmente. Você estipula uma multa muito alta para que os clubes não corram, né? Não cometam erros burocráticos, mas tirar o que foi conquistado dentro de campo eu acho um absurdo. Veja a Portuguesa, poderia estar disputando a 1ª divisão, estaria caindo para a 2ª, mas aí está disputando a 3ª por causa de um erro burocrático. Aliás, muito mal explicado, diga-se de passagem. Eu acho que aí vai acabar em pizza. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu fiquei sabendo uma história a respeito do Ralf, que eu não gostei. O Ralf não teria problema nenhum físico. O problema do Ralf seriam 2 milhões de reais de direito de imagem que ele não recebeu do Corinthians.
Está atrasado. Estão atrasados. E aí o empresário do Ralf tirou o Ralf, não está deixando ele jogar. Então, está havendo um mal entendido aí, que eu acho que a diretoria devia explicar, o Ralf deveria explicar, porque o Ralf está fazendo falta no time, o time perdeu jogos aí por falta do Ralf, então ou manda embora, né? Ou vem a público e explica o que está acontecendo. Agora, contusão no joelho, eu acho que ele não tem, não. No Palmeiras, já passou o tempo de lamentar a derrota no Clássico com o Santos. As duas próximas partidas são difíceis e são importantes para o Verdão no campeonato. Veja na reportagem de Caroline Zilberman. A derrota para o Santos por 3-1 no último domingo ligou novamente o sinal de alerta no Palmeiras. A equipe caiu 2 posições na tabela do Brasileiro. Está em 14º lugar com 34 pontos, apenas 4 à frente do Botafogo, o primeiro colocado na zona do rebaixamento. Para se reabilitar no campeonato, o Palmeiras tem pela frente 2 jogos difíceis. Amanhã contra o líder Cruzeiro no Mineirão e no sábado contra o Corinthians no Pacaembu. Nós temos que pensar no passo a passo, jogo a jogo. Então, o próximo jogo nosso é decisão. Primeiro, pensando no Cruzeiro e depois, sim, pensando no Clássico, enfim, adiante. Os próximos adversários, no entanto, não são as únicas preocupações do Palestra. Numa semana tão decisiva para o Palmeiras, o STJD resolveu entrar em cena, ameaçando interferir no roteiro do técnico Dorival Júnior e no destino de um dos protagonistas do elenco alviverde. Valdívia será julgado amanhã e pode ficar de fora do clássico contra o Corinthians. No dia 17 de setembro, Valdívia foi expulso do jogo contra o Flamengo após agredir o volante Amaral com um pisão. O meia foi punido em primeira instância com 2 jogos de suspensão. O primeiro foi automaticamente cumprido diante do Goiás na derrota por 6-0. O Palmeiras, então, conseguiu um efeito suspensivo para a segunda partida e o chileno tem feito a diferença em campo. Agora o departamento jurídico alviverde luta para reduzir a pena. O Valdívia é um excelente jogador, um jogador que tem feito a diferença nos últimos jogos. E se ele realmente for julgado, vai fazer muita falta para a gente. Mas deixa na mão de Deus e não só eu creio, como todos os jogadores e a comissão, que vai dar tudo certo. Valdívia, que segundo apurou Chico, Gazetesportiva.net, cumpre suspensão contra o Cruzeiro e joga contra o Corinthians. Como se isso fosse adiantar alguma coisa, né? Você acha que não vai resolver? Não adiantar absolutamente nada. Não adianta também botar a luzinha no pezinho do Valdívia, achando que ele é santo, que de santo ele não tem nada. Pelo contrário, devia ter um foguinho, que ele está mais para diabinho do que para anjinho, né? Nem vou perguntar onde... Deixa quieto. Então, o que acontece é o seguinte, acontece que só vai habilitar o clássico. Tomara que aconteça isso mesmo, porque aí é legal. Aí o Palmeiras vai com a força máxima, vai pegar o Corinthians também inteiraço, porque está todo mundo cumprindo suspensão amanhã contra o Vitória, e vai dar um grande clássico, como sempre deu Palmeiras e Corinthians, né? Então eu acho muito legal. Tomara que o Valdívia jogue mesmo. Palmeiras que não venceu nenhum clássico, só perdeu. É verdade. Esse ano aqui, aliás... São Paulo e perdeu 2 para o Santos. Esse ano aqui... Se bem que contra o Santos merecia a melhor sorte. Mas... Hora de falar do São Paulo, que amanhã enfrenta a Chapecoense. O repórter Osmar Garrafa acompanhou mais um treino do tricolor, que continua firme na luta pelo título do Brasileirão. Confira. Para quem aposta todas as fichas no Cruzeiro como campeão brasileiro, Álvaro Pereira do São Paulo avisa: o tricolor ainda não jogou a toalha. Eu acredito. Nós sabemos que o margem de erro nosso é mais pequeno que o do Cruzeiro. Mas eu, como jogador, eu jogo para sair campeão. Eu não jogo por jogar por cumprir. Eu jogo para sair campeão. E essa é a minha ilusão, e acho que é a ilusão de todos os caras aqui em São Paulo. Por isso, como time grande, tem que ter essa mentalidade. O sonho da briga pelo título do Campeonato Brasileiro não é o único assunto por aqui. Os últimos dias de Rogério Ceni, defendendo o gol são paulino, também estão na pauta. E Álvaro Pereira, em especial, sonha com títulos ainda nesta temporada para homenagear um dos maiores ídolos da história do clube. Seria um presente bonito.
a dedicación de él. Todo que fan parte de aquí de São Paulo tenemos a ilusión, sabiendo a situación de Rogério, ¿no? que es admirable y que hizo contagio, esas cosas también contagian, ¿no? Y uno cuando ve esas cosas da más vontade ainda de entrar al campo, de dejar todo por el compañero, sabendo que tem cara de 41 anos que ainda está jogando bola e joga como primeiro dia. O carinho de Álvaro Pereira com Rogério Ceni é recíproco. Há quem diga que o goleiro tricolor, ao encerrar a carreira, pode deixar a faixa de capitão nos braços do uruguaio. Se tenho a possibilidade, obviamente, de assumi-la, bem-vindo seja, e para mim é algo glorioso, não? Porque com a história que tem os uruguaios aqui em São Paulo seria muito bonito. Mas se não, minha maneira não vai mudar de nenhum jeito. Hoje a bola rolou na UEFA Champions League e teve gol do Neymar, não é mesmo, Celso Cardoso? Tivemos 8 gols brasileiros. Vou pela sequência dos jogos. CSKA 2, Manchester City também 2, pelo grupo E. Roma 1, Bayern de Munique 7. Pô, me lembrou alguma coisa. E o Marinho quer jogar de novo com a Alemanha. Boa sorte. Apoel 0, PSG 1 pelo grupo F. Barcelona 3, Ajax 1. Aí o Neymar fez um dos gols do Barcelona. Pelo grupo G, Schalke 04, 4, Sporting de Portugal 3. Chelsea meia dúzia, Maribor 0. E pelo grupo H, o Bate Borisov perdeu do Shakhtar Donetsk por 7-0. De novo? Nossa, 7 gols brasileiros. Alex Teixeira, ex-Vasco. O Douglas Costa, ex-Grêmio, e o Luiz Adriano, aquele que era do Inter, fez 5 gols. Ave Maria. 5 gols. Nossa, que baba. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Você é a favor da criação de uma liga de clubes ou a CBF deve continuar gerindo o futebol brasileiro? Deu que por 71% dos votos, uma liga deve ser criada e a CBF deve cuidar apenas da seleção brasileira. Difícil eles quererem fazer isso, né? O programa de hoje fica por aqui. Amanhã às 6 da tarde a gente volta. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. E por esse mesmo grupo, o Porto venceu o Atlético Bilbao por 2-1. Até já no Jornal da Gazeta. Até amanhã.